Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe tua vida nesse dia, Deus abençoe tua casa e toda a tua família, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você e peço que você fique no vídeo até o fim. Quando você abrir o vídeo, escuta a palavra de Deus e no final nós vamos estar orando junto aqui e Deus vai estar abençoando a tua vida, amém? A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, glória a Deus. No capítulo 13, eu vou ler aqui do versículo 16 até mais ou menos o 26. Que diz assim, ó, o título da palavra é assim, ó, o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Priscília. A oposição dos judeus, tá entendendo? Aqui ele estava pregando a palavra na sinagoga em Antioquia e tem ali, né, uma resistência judaica contra a palavra que Paulo estava pregando, mas Paulo não se intimida com isso e continua pregando o evangelho. No verso 16 diz assim, ó, levantando-se Paulo e pedindo silêncio, com a mão disse, varões israelitas, e os que temem a Deus, ouvi o Deus deste povo, de Israel, escolheu a nossos pais e exortou o povo, sendo ele estrangeiro na terra do Egito, e com braços poderosos o tirou delas, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 400 anos. Glória a Deus. Você vê aqui, né, que Paulo começou a pregar ali a palavra de Deus, dizendo, né, ali para o judeu, para aquele povo ali, né, que Deus, tá entendendo? Tinha tirado aquele povo ali dele do Egito, o povo de Israel, o povo que ele escolheu, tá entendendo? Suportou os costumes dele aí no deserto, aquele mau costume que eles tinham de adorar outros deuses, que nem fizeram bezerro de ouro no deserto para adorar. Suportou toda a fraqueza do povo ali no deserto, mas não deixou de introduzir ele na terra de Canaã por intermédio de Josué, o profeta. Então, Deus, ele tem essa, como é que se diz? Deus tem essa determinação para o povo de colocar ele na terra de Canaã e ele cumpriu com essa palavra. Tudo que Deus fez no tempo da lei, desde Gênesis até chegar no profeta João Batista, Deus cumpriu tudo. Porque o último profeta da lei foi João Batista. Mas mais na frente você vai entender o que Deus está querendo falar para você nessa manhã sobre essa palavra, tá entendendo, irmão? Que diz assim, ó, Deus suportou os costumes do povo. E até hoje o povo não quer sair dos costumes antigos para entrar no costume do Novo Testamento, do Evangelho, da Palavra de Deus. E diz assim, ó, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quim, varões da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei Davi, filho de José, varão conforme o meu coração, que executará todas a minha vontade. Glória a Deus. Ele vem continuando, Paulo dando discurso na sinagoga de Antioquia, ele dando discurso, né, que Deus, né, levantou juízes e profetas até o profeta Samuel. Até o profeta Samuel existiu juiz e profeta no território de Israel. Mas depois os povos não se conteu mais com os profetas e com os juízes e pediu um rei para Deus. Deus deu Saul para ele como rei. Saindo Saul, Deus deu Davi como rei também de Israel, conforme o coração de Deus, que executava a palavra de Deus. Quando Deus disse que Davi era um homem conforme o coração dele, porque tudo que Deus mandava Davi fazer, Davi executava com determinação, com fidelidade ali diante de Deus, tá entendendo? Ele não deixava, ele se preocupava de não deixar de escapar nenhuma vontade de Deus, porque ele teve o exemplo
do que aconteceu com Saul por causa da desobediência à palavra de Samuel. Então ele não queria fazer o mesmo erro, praticar o mesmo erro que Saul praticou, tá entendendo? Então ele executava toda a ordem de Deus, toda a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, né, que depois desses reis de Davi, de Salomão, não teve mais rei, não existiu mais rei em Israel. Aí vem Jesus, a palavra de Deus aqui que vem Jesus. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tá entendendo? Depois disso aí vem Jesus, irmão, para Salvador de Israel. O que é que a gente quer dizer com essa palavra aqui nessa manhã, meu irmão? É que a salvação não está mais na lei, não está mais no passado, a salvação está em Jesus Cristo. Só por Jesus Cristo o homem vai ser salvo, o homem vai ser liberto, o homem vai ter uma vida abençoada, transformada na presença de Deus, tá entendendo? Isso é o que Deus quer dizer. Mas tem gente aí que quer viver nos costumes da lei. A gente tem o direito de ser abençoado pela lei, irmão, pela promessa que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó, nós somos abençoados por ela, mas nós não podemos ficar presos no passado, tá entendendo? E esquecer do presente e do futuro que Deus tem pra gente. Porque Deus, ele quer salvar e curar e libertar aqueles que estão oprimidos, que estão sendo angustiados, estão sendo tristes, entristecidos pelo inimigo, presos no pecado, acorrentados e não sabem como sair de lá. Porque só quem sabe o que é sofrer nesse mundo aí é uma pessoa que foi resgatada por Deus, tá entendendo? É uma pessoa que foi tirada do pecado. Quando eu falo pecado, irmão, Deus não tem pecadinho nem pecadão, não. Porque tem gente que diz assim, eu fui salvo, mas eu não fiz isso. Eu também não fiz aquilo, tá entendendo? Não tem esse negócio, tá todo mundo no pecado. Se não tivesse, não era crente, não estava na presença de Deus hoje. Todos estavam presos no pecado da prostituição, do vício, no pecado da avareza, da idolatria, no pecado da feitiçaria, da bruxaria. Tava todo mundo pecou diante de Deus, não tinha ninguém santo aqui nessa terra. Não importa qual é o tipo de pecado que a mulher fez, que o homem fez, Deus, quando liberta o homem, ele liberta por inteiro e livra ele daquela sujeira todinha que ele está, purifica ele, faz dele um homem novo, uma nova criatura para fazer a vontade de Deus. Então ninguém que é liberto, ninguém que saiu desse mundo, tá entendendo? Quer saber de onde ele veio, de onde ele foi tirado. Ele sabe que foi tirado e ele tem que agradecer a Deus todo dia por essa salvação, por essa libertação para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí diz assim, ó, tendo primeiramente João atentado, vinda, glória a Deus, deixa eu ler aqui, não que a vista agora embaraçou aqui um pouquinho, ó. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse, quem pensai-vos que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviado a palavra desta salvação. Glória a Deus, tá entendendo? Então, Paulo ali pregando, Paulo está falando de João Batista, que João Batista falou para o povo que ele não era o Cristo, mas após ele vinha um que ele não era digno de desatar nem a sandália dos seus pés. E naquele tempo, naquele momento ali, Deus enviou a palavra para ele por intermédio de Paulo, para eles ouvir a palavra de Deus, o evangelho da salvação, da libertação, porque eles estavam presos nos costumes dos judeus. Lembra que no começo a gente falou a oposição dos judeus lá no cabeçalho, quando Paulo estava pregando na igreja de Antioquia? E teve a oposição dos judeus, porque os judeus se opunham contra o evangelho de Deus. Desde o tempo de Jesus Cristo, irmão, desde o tempo da lei, os judeus sempre se opõem contra o evangelho, contra a salvação. Por isso que eles mataram Jesus, que ele não aceitava Jesus como salvador, como um homem, tá entendendo, pregador do evangelho. Eles se aceitavam, eles queriam ver nos costumes deles da lei. Fariseu, saduceu, era uma raça que não queria saber de salvação, de perdão, de libertar ninguém. Não. A pessoa pegou, ele mandava apedrejar. Só que para eles não tinha pecado, tá entendendo? Os saduceus, os fariseus, era tipo esses políticos de hoje aí, que a lei para ele não funciona, tá entendendo? Eles
são salvos pela lei, são libertos pela lei que eles inventam, estão entendendo? Mas o pobre que for pego fazendo uma coisa errada vai preso, vai tirar a cadeia, vai sujar o nome na justiça, tudo, porque é a injustiça. Então essa lei que eles viveram é essa lei de hoje que esse povo vive aí. E para eles não tem lei, eles fazem as coisas erradas, não perdem o salário, não perdem o cargo, não tem uma cadeia com tudo que é direito para eles, tá entendendo? Mas o pobre não, o pobre se for pego roubando um pacote de feijão no mercado, ele vai ter passagem por furto, vai ser envergonhado, vai ter a identidade presa. Então, era a injustiça dos judeus. Ele não aceitava a verdade, a justiça de Deus, que era o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não aceitava. Então, a gente não pode negligenciar essa palavra, não pode ignorar ela não, porque é a palavra de Deus, é a verdade, é a justiça. Se não for por Jesus Cristo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se não entrar por Jesus Cristo, não quiser entrar por Jesus Cristo, não vai entrar por canto nenhum no reino do céu. Tem que ser por Jesus. Ou aceita Jesus, ou se arrepende. E nem João veio pregando o evangelho do arrependimento para as pessoas se arrepender. Ele até discutia com os judeus naquela época, chamando ele de raça de víbora. Raça de víbora, quem já viu fugir da ira futura? Porque vai vir a ira futura. O juízo de Deus vai vir ainda. Jesus vem para julgar tudo e acabar com toda essa coisa que foi começada aqui, de Jesus vem dar um fim nela, tá entendendo? Porque ele disse que vai e volta para buscar a gente e levar para ele, tá entendendo? Depois que a gente tiver com ele, ele vai fazer a justiça acontecer nesse mundo. Então a gente tem que pedir a Deus todos os dias, irmão, essa comunhão, essa graça de Deus, esse Espírito Santo, que a gente só consegue ele se separando dos costumes dos fariseus, se separando dos costumes da nação, do mundo, tá entendendo? Que não é uns costumes certos, que leva você a canto nenhum. E as pessoas que seguem nesse caminho, quando elas não caem, ela termina angustiada, termina triste, tá entendendo? E quando cai, não se levanta mais. Mas o homem que serve a Deus, que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, no dia que ele der um tropeço, Deus segura ele na mão, porque Deus sabe que ele não faz prática de ficar pecando, de ficar errando, porque ele quer pecar, porque ele quer errar. Ele só peca porque ele é falho, porque ele não é uma pessoa perfeita, ele se aperfeiçoa em Jesus Cristo. Então, quando a gente dá uma falha, Deus consegue, na mesma hora, chamar a gente e dizer, meu filho, não faz mais isso, vamos continuar seguindo em frente e vamos para cima, pronto, acabou. Mas essas pessoas que vivem nos costumes do fariseu, irmão, quando elas pecam, quando elas caem, elas não se levantam mais não, porque não tem força não, porque o caminho dos fariseus é o caminho da maldade, é o caminho da malícia, é o caminho do impedimento de deixar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo crescer. Mas Deus faz crescer no lugar do deserto, aonde não tem porta, Deus abre porta para você, aonde está fechado os caminhos, Deus abre o caminho para você passar, porque Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa força, é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Peço que você fique no vídeo e vamos orar agora junto, em nome de Jesus Cristo, para Deus confirmar a tua bênção e a tua vitória nessa manhã. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Deus, que parou para escutar essa palavra, desse homem. Não importa, meu Deus, se ela seja cristã ainda ou não seja, Pai, mas que o Senhor abençoe ela, que o Senhor guarde ela, Pai. Não deixe, meu Deus, ela andar e nem cair no caminho da destruição, não, Pai, da perdição. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus. Paulo estava dizendo aí para aquele povo, meu Deus, que a palavra foi enviada por Jesus Cristo e naquele dia estava sendo enviada por ele ali na Antioquia, Pai, naquele lugar ali que ele estava pregando, discussando, e o povo, meu Deus, ali crendo naquela palavra que Paulo pregou, meu Deus. E essas pessoas, meu Deus, que ouviram essa palavra nessa manhã também estão crendo, que é a tua palavra, Pai, a palavra do céu que vem para o nosso coração, que o Senhor coloca, Pai, dentro do nosso coração para a gente transmitir essa palavra de vida, essa palavra de salvação. Liberta essas pessoas que estão angustiadas, Pai, que estão na depressão, que estão no símbolo de pânico, Pai, que tem medo de tudo, não consegue fazer nada, meu Deus, não consegue sair sozinha. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, repreende todo o mal, meu Deus, da vida dessa pessoa, dessa família, nessa manhã, meu Deus. Eu te peço e te agradeço pela vitória de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.